Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, né, debatendo sobre diversas aí questões, né, referente aí à luta, referente aí, né, o debate daqueles que buscam a transformação social. E eu estou aqui com o Flo Menezes, né? Ele que é um militante trotskista, né, se dizemos assim, né, está ajudando a organizar, né, o evento que vai ocorrer na semana que vem na PUC São Paulo, em um dia, se eu não me engano, na USP, o evento do Trotsky, né, da qual eu, né, e o Mesa de Debates vai estar presente, cobrindo, trazendo aí o evento aí para vocês. Então, sem muita demora, tudo bem, Flo? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Tudo bem, um prazer falar com você, com a mesa de debates, né? Me apresentando um pouco, eu sou compositor dentro da música erudita, chamada erudita, da música clássica, experimental, da música de vanguarda, né? Professor da Unesp há 30 anos quase, né? Minha vida toda foi na luta aí pelo ensino público e dentro da Unesp, no Instituto de Artes do campus de São Paulo, eu construí um laboratório de ponta em música eletroacústica experimental, que é o meu legado profissional, né, junto com a minha obra musical e teórica, como músico. Né? E politicamente milito desde a minha adolescência. Né? Fiz parte da geração do secundarista, organizei o primeiro Grêmio Livre em São Paulo, ainda durante a ditadura, saíamos nas passeatas, né? Agora me arrepia vendo o governador Tarcísio homologando uma lei mandada aí pela Assembleia dominada por espíritos reacionários, né? Homenageando o Erasmo Dias, que foi um coronel da ditadura, né? da secretária de Segurança Pública do Maluf. Quando a gente saía às ruas contra a ditadura, eu apanhei da polícia desse Erasmo Dias, cheguei a quebrar meu braço com um cacetete dessa polícia, o cara sendo homenageado pelo governo de São Paulo agora. Né? Então, assim, eu milito desde aquela época e me identifico enormemente com o legado de Trotsky, que eu acho o maior gênio político do século XX, né? Junto com Rosa Luxemburgo. Só que Rosa morreu precocemente, assassinada em 1919, e Trotsky ainda conseguiu estender o legado dele até o assassinato dele em agosto de 1940. Né? Lenin tem uma estatura tão genial quanto, só que Lenin, acometido pelo AVC, ele já foi saindo de cena em 1923, 22, já estava meio mal, e ele não conseguiu ter, na minha visão, a grande repercussão de modernidade que tem o pensamento de Trotsky. Nem ele, nem Rosa Luxemburgo, num certo sentido, pela morte precoce dos dois. Né? Rosa, para mim, é genialíssima, é, né? Uma mulher impressionante. E, na minha visão, eu acho que o grande golpe que a esquerda levou no século XX foi o fato da Revolução Alemã não ter dado certo, principalmente no ano de 1918, quando existia uma grande chance da Revolução Comunista Alemã acontecer na Alemanha, mas, infelizmente, em cima da hora ali, a correlação de forças não foi favorável à Revolução e acabou havendo o assassinato do Karl Liebknecht e da Rosa em 15 de janeiro de 19, que foi um grande golpe. A Revolução continua ainda com fortes movimentos até 1923, mas, na realidade, a falência da Revolução Alemã foi um grande golpe, que ali teria o curso do século ter sido completamente diferente, né, para a esquerda. Hoje a gente não teria essa imbecilidade da direita dominando, e eu cheguei aos 61 anos agora, chegando aos 60 anos, um retrocesso como esse, né, de 4 anos de Bolsonaro, né, como presidente da República. É um negócio impensável, né? Como é que o Brasil conseguiu retroceder tanto? Então, essa é a minha visão. Eu sou um trotskista independente, isso é meio sui generis em mim,
porque eu fiz parte da primeira, muito pouco, assim, da primeira organização do Causa Operária, né, que depois virou Partido da Causa Operária, mas logo saí, me tornei independente e continuo independente, e acho que vou ser sempre independente. Respeito as tendências, mas eu acho que deveria haver um movimento de unificação do trotskismo para valer, e de unificação das esquerdas, né, liderados, sobretudo, pelas ideias de Trotsky e de Rosa Luxemburgo. Essa é a minha visão. Tamo junto, Flo Menezes, até porque que hoje eu também me considero um militante trotskista independente, né? E apesar que tem muita gente que fala que isso aí é meio contraditório, talvez seja, né? E também acho que é bastante importante ter essa unificação dos setores da esquerda e eu já defendi isso, né, abertamente até pro Zé Maria. E o Flo, então vamos começar é, a nossa entrevista, né? Vivemos aí, né, um período bastante conturbado, seja aí do ponto de vista nacional, né, e também do ponto de vista internacional, né? Aí eu te pergunto, né, frente à conjuntura hoje, qual é a importância de resgatar, né, o legado do trotskismo? Eu acho fundamental. Esse evento, é importante que o pessoal saiba, esse evento ele é um desdobramento e uma continuidade de um evento que teve fundou um marco histórico muito importante, que foi o primeiro encontro internacional Trotsky que se deu em Havana, em Cuba, em maio de 2019. Foi um evento extremamente importante, porque Cuba, durante toda a história da sua maravilhosa revolução, né, o nome de Trotsky era praticamente banido da ilha, né? O que é um ponto bastante negativo na história revolucionária de Cuba, mas que não tira, essa é a minha visão, não tira o mérito e o respeito que nós devemos ter, o mérito da Revolução Cubana e o respeito enorme que eu, particularmente, tenho com a história da Revolução Cubana, que eu julgo, ao contrário de, aliás, muitos trotskistas, julgo ter sido, obviamente, uma revolução comunista, e que não se proclamava enquanto tal inicialmente, e nem por isso deixava de ser. E não se proclamou jamais como trotskista, e nem por isso deixa de ser uma revolução comunista altamente defensável, né, por qualquer revolucionário. Então, assim, Cuba desenvolve um papel muitíssimo importante, mas, ao mesmo tempo, devido a toda a circunstância internacional, Cuba se viu obrigado a também criar alianças com o período pós-stalinista da Rússia, né, da União Soviética, e, consequentemente, inclusive, concedeu asilo ao assassino de Trotsky, que acabou morrendo em Cuba, em Havana, né, Ramon Mercader. O agente stalinista que fez todo o itinerário até chegar e dar o golpe mortal na cabeça do Trotsky em 1940, agosto de 1940. Né? Então, existem essas contradições. Né? Mas, justamente por isso, quando Frank Garcia Hernández, um militante da nova geração, assim, de mais ou menos beirando os 30 anos, de Cuba, levou à frente um encontro internacional tentando resgatar o nome de Trotsky em Cuba e convocou a comunidade internacional, convites, né, na comunidade internacional para quem quisesse ir a Cuba discutir as ideias de Trotsky. Isso foi de uma extrema importância, né, porque era um momento onde já existiam indícios claros de um processo de burocratização de Cuba, né, cujo processo até é plenamente compreensível devido ao embargo, que é o grande responsável pelo processo de burocratização de Cuba, que, inclusive, a teoria trotskista toda vai explicar como isolamento do país. Né? O socialismo não pode sobreviver num país isolado. Né? A consequência disso, para o bem do capitalismo e para o mal das esquerdas, para o nosso mal, é que os países isolados eles acabam se burocratizando, porque eles ficam completamente à mercê de um cerco imperialista que abafa
qualquer pretensão de uma construção socialista, do ponto de vista econômico e do ponto de vista logístico. Remédios são proibidos de entrar em Cuba devido ao embargo, né? Então, assim, só para você ter uma ideia da gravidade desse embargo. Então, quando se chama a voz de Trotsky num processo que já era claramente burocratizado, né, para dentro de Cuba, isso foi interessantíssimo. As tendências trotskistas todos e os trotskistas independentes como eu, que se sentem como militantes, né, de alguma forma, a gente fez o esforço de ir para Cuba e fez esse congresso lá, que foi incrível, incrível. Foi um marco realmente histórico do marxismo, esse evento de maio de 2019. Participamos do 1º de maio, na Praça de la Revolución, né? Foi incrível, incrível. Então, a partir daí, os brasileiros que estavam lá, eu tenho um grande amigo, o João Aragão, o Juca, que é um militante de muitos anos, de 40 anos, que é da tendência marxista-leninista, que estava lá, que é meu amigo pessoal, desde a adolescência, que era muito amigo do meu irmão, do meu falecido irmão, que também era trotskista, poeta Filadélfo Menezes, né? O Juca estava lá e era o único brasileiro que eu conhecia, mas tinha outros brasileiros lá, de outras tendências, né? E a gente acabou ficando todos amigos, óbvio, né? E fechamos muito claramente que a gente deveria dar continuidade àquele evento internacional. E aí nós nos propusemos a fazer o 2º encontro no Brasil, logo em seguida, em 2020, antenado com as tendências todas que estavam lá, etc. Né? Dentre as quais eu me perco completamente. Né? Devo admitir que eu me perco completamente no meio daquelas tendências lá. Tem um dos militantes que é do reagrupamento revolucionário, que estava lá, o Márcio. O Márcio é um craque de história do trotskismo, mas eu, por exemplo, eu me perco completamente. Né? Mas eu estava lá convivendo com todas aquelas pessoas e a gente se motivou a fazer no Brasil, só que aí em 2020 entra a pandemia, e a pandemia foi uma ceifada, né, na nossa pretensão. A gente ficou confinado, todo mundo, o mundo inteiro ficou confinado dentro de casa, a gente não conseguia fazer o evento. Aí os companheiros deram andamento em 2 eventos, em 2 anos seguidos, online, que foram muito importantes, mas que não é a mesma coisa de um presencial, que pode ter um online também, mas o presencial tem a energia das pessoas, o fato de você conhecer as pessoas ao mesmo tempo. A revolução não se faz digitalmente. A revolução se faz carne e osso, com as pessoas convivendo umas com as outras. Né? A contra-revolução se pode fazer digitalmente. As fake news e tal. Né? A revolução ela precisa de empatia, e a empatia se dá analogicamente, não se dá digitalmente. Né? Digitalmente você até pode ter certa empatia, mas o impulso do afeto, que é fundamental para a revolução, ela se dá a partir de contatos físicos. Né? Então, essa coisa presencial não saía da nossa cabeça, e aí está surgindo esse 2º encontro, finalmente, no momento em que está havendo uma ameaça de retomada da pandemia, porque parece que o Covid está voltando, agora estão falando para usar máscara de novo, mas vai dar tempo para a gente fazer, né? Nem que com máscara vai dar tempo para a gente fazer esse 2º encontro. Então, esse é o histórico desse 2º encontro, o motivo e a importância dele. Né? Perfeito, Flo. E, Flo, o seguinte, né? Eu vejo que atualmente eu tenho visto, né, que tem um crescimento aí, né, de certas correntes stalinistas ou neo-stalinismo, né? Como explicar, né, esse crescimento, né, e como fazer esse combate ao stalinismo que está crescendo no Brasil? Aí eu adiciono uma terceira pergunta, né? As correntes trotskistas hoje no Brasil, elas estão falhando no que para deixar o stalinismo assim tão forte? Olha, é difícil essa questão, porque ela implica uma certa... como se estivesse imputando uma culpa às tendências trotskistas do fato do stalinismo estar ganhando esse vulto todo. Né?
não é só o stalinismo, a própria direita, a ultradireita, que seria uma radicalização da direita que já representa o stalinismo, num certo sentido, apesar de se autoproclamar como esquerda, ela é uma tendência generalizável e observável no mundo todo, né? E eu acho assim eu tenho convicção, né, de que a gente vive uma consequência. Volto a reportar o início da minha fala. A gente vive hoje uma consequência de 2023 ao grande golpe que nós, da esquerda, sofremos exatamente há 100 anos atrás, que foi a falência da Revolução Alemã de 2018 a 2023. Né? Então, a gente está fazendo 100 anos de uma derrocada, eu julgo, volto a falar, de 1918, a primeira derrota, mais importante ainda, porque ali foram varridos do mapa fisicamente Liebknecht e Rosa Luxemburgo, né? Mas ali, quando a Alemanha era um país mais desenvolvido, junto com Inglaterra e França, mas ainda mais desenvolvido economicamente, no seio da Europa, se aquela revolução tivesse dado certo, o rumo teria sido completamente outro. O que a gente vê foi previsto de uma maneira absolutamente profética e genial em 1936, no Revolução Traída, talvez seja o principal livro do Trotsky, né? Onde o Trotsky prevê o processo todo de burocratização do Estado soviético, se não houvesse uma revolução política que preservasse as bases sociais e econômicas de um Estado operário ainda que degenerado, mas que impulsionasse uma retomada de poder pelos trabalhadores e uma eliminação da casta burocrática para poder criar um novo alento e um novo impulso à Revolução Internacional. Né? Os grandes movimentos que o stalinismo tentou internacionalmente foi sempre no sentido de amordaçar as classes operárias e os movimentos revolucionários nos outros países. As invasões, por exemplo, em 1939, Finlândia e Polônia, que motivaram o grande Mário Pedrosa, o maior marxista da história do Brasil, o cara que introduziu Trotsky no Brasil, o genial Mário Pedrosa, nascido em 1900, né? Com um texto dele de 1939, onde ele discute o papel nocivo dessas invasões e chega, inclusive, a discutir, né, polemizar com Trotsky sobre a tese da defesa incondicional da Rússia, naquelas circunstâncias específicas de invasão do stalinismo nos países onde ao invadir o Exército Vermelho, que tinha sido criado por Trotsky, nas mãos do Stalin, abafava completamente o movimento revolucionário daqueles países, notadamente Polônia e Finlândia em 1939, e o Mário Pedrosa, com isso, chega a fazer um documento incrível sobre essa questão, argumentando que a defesa não poderia ser mais incondicional, mas deveria estar condicionada a determinadas circunstâncias onde o apoio não poderia existir em hipótese nenhuma às invasões do exército stalinista, né? E que Trotsky rebateu, que eu acho que foi um erro, num certo sentido, o conflito entre os dois, porque tanto o Trotsky, do ponto de vista dele, quanto Mário Pedrosa, do ponto de vista dele, tinham razão. E a gente eles dualisticamente, principalmente Trotsky nesse momento, não aceitava a divergência, e a divergência naquele momento era fundamental na discussão. Né? E isso acabou dando um rompimento todo do Trotsky, porque o Trotsky acabou forçando a expulsão do secretariado da Quarta Internacional do Mário Pedrosa, que era o principal militante, então, se você tem como grande pioneiro da América do Sul do marxismo Mariátegui, Mariátegui do Peru, né, que é um cara genial também do ponto de vista da discussão da cultura, né? O Mário Pedrosa era a grande cabeça no Brasil, era o grande marxista aqui. E esse rompimento acabou enfraquecendo o trotskismo no Brasil e, consequentemente, na América Latina. Então, tudo isso são consequências de milhões de fatos. Depois teve a Revolução frustrada na Bolívia, em 1952, e por aí vai ter uma série de episódios, né? Alguns dos quais eu nem conheço profundamente, eu não tenho tempo para
para me inteirar de todos esses movimentos, né? Mas que certamente contribuíram para uma situação onde o marxismo entrou numa crise. Opa, eu mutei sem querer. Eu mutei sem querer. Deixa eu só concluir o pensamento. Então, assim, o que você tem? Você tem uma série de contingências históricas que deram, ainda conseguiram alguns movimentos revolucionários, com todas as críticas que se possa fazer, né? Na China, depois em Cuba, Vietnã, alguns alentos onde você tem a defesa do socialismo, Nicarágua, que depois se burocratizou completamente, né? Então, você tem alguns momentos na história do século XX onde você tem a ideia, mesmo as ideias libertárias do maio de 68 na França, né? Com toda a influência do pensamento frankfurtiano, do Marcuse, de toda a liberdade que se propagava naquele momento fundamental, né? Então, existiu uma série, como vai existir sempre, mas do ponto de vista orgânico, a esquerda entrou numa crise, né? E aí a índole humana reacionária, né? Não à toa as filhas de Marx perguntam para o Marx, quando Marx tinha mais ou menos uns 60 anos, qual que era o lema da vida dele, e ele vira e fala, foram várias perguntas, né? E numa delas, qual que é o lema da sua vida? E Marx vira e fala assim, nichts menschliches ist mir fremd. A frase em alemão é nada que é humano me é estranho. Quando eu li isso, eu falei, putz, como Marx, ao mesmo tempo essa frase é dialética e encerra em si uma oposição binária. Porque de um lado ele fala, tudo que é humano, não me é estranho, nada que é humano me é estranho, portanto eu posso entender o homem. Mas ao mesmo tempo essa frase pode dizer, nada que é humano me é estranho, eu tenho que desconfiar do homem. Então você tem as duas, você tem o viés da solidariedade e o viés da desconfiança. Isso está no Marx. Depois de anos, eu vim descobrir que aquilo era uma citação de Terêncio. Homo sum nihil humani a me alienum puto. Ainda acaba com puto a frase, mas puto não é o nosso puto. Puto é de deixar, né? Nada que é humano me deixa estranho. Nihil humani a me alienum puto. A frase do latim. Era uma citação de Terêncio, de 2000 anos atrás. Então, existe uma índole humana contra a qual a gente tem que lutar. Existem coisas maravilhosas no ser humano, mas existe uma índole reacionária no ser humano. E a gente tem que... Qual que é o papel da esquerda? Apontar para a sensibilidade. Por isso que eu sou um músico de vanguarda. Apontar para a sensibilidade. Apontar para a inteligência. Apostar na inteligência, não na truculência imbecil e burra, como foi o caso desse governo que a gente viveu nos últimos 4 anos. Né? Hoje está explodindo notícias aí de hacker, não sei o que e tal. Tem mais que elementos para levar a delinquência para a cadeia. Por que não se leva? Né? Quer dizer, a coisa está mais que evidente. Né? Então, essa truculência, tudo isso faz parte de uma coisa internacional, de uma tendência muito reacionária no ser humano, e que a gente precisa lutar. Né? Se você me diz se eu sou otimista, todo marxista tem que ser otimista. Então, como militante, eu sou. Se você me pergunta como flor individual, não sei. Não sei, porque o ser humano insiste em ser burro e ser reacionário. Quer dizer, é tão óbvio que uma sociedade igualitária seria muito mais interessante para todo mundo, para a defesa do próprio planeta. A gente está vendo o capitalismo destruir o planeta. O planeta está acabando, um calor hoje. Que inverno nós tivemos aqui no Brasil? Um dia de frio. Nós estamos ferrados, você entendeu? O capitalismo vai destruir com a humanidade. A natureza vai continuar, ela vai se virar de algum jeito, ela vai existir. Mas o ser humano está condenado desse jeito. Ou a gente desperta para um mínimo de cérebro, um mínimo de massa crítica dentro do cérebro, ou nós seremos engolidos pela burrice. E a burrice faz parte do ser humano. Então, assim, a gente tem que lutar, um dever ético de responsabilidade da esquerda, de lutar permanentemente
por uma lâmpada que se acenda na cabeça das pessoas e que a sensibilidade das pessoas possa se alargar e ela enxergar que uma sociedade justa e igualitária seria muito mais inteligente. É só isso, inteligente. Ninguém precisa ter mais do que o outro. Todo mundo pode ter. Os índios ensinam muito mais as sociedades ocidentais capitalistas do que qualquer outra. Vê as comunidades, como as pessoas dividem os filhos, dividem os afazeres, dividem os ritos. Se isso não é possível, se nós não temos essa cultura, temos uma outra, a gente tem que construir essa ritualidade, essa divisão do trabalho, essa co-divisão, inclusive de filhos e tudo, entre nós. É uma questão de inteligência. Eu acho, infelizmente, que a gente está bem longe disso. Mas nós temos que lutar contra os reacionários. Não tem outra opção. E, Flo, eu falei, né, em off em relação à crise do PCB, né? Eu pretendo mais para frente, né, se eu conseguir trazer alguém, né, seja do Comitê Central e seja aí da tendência aí do Jones Manuel, né, em relação a essa crise, né, mas eu queria saber de você, que é trotskista, né, que eu acho que a opinião do trotskismo nesse tema é bastante fundamental, né, como que você está enxergando, né, toda essa disputa que ocorre no PCB, claro, vendo, né, de fora. Olha, eu sinceramente não me surpreende, ao mesmo tempo eu não. Talvez devesse perder, mas eu não perco muito meu tempo com essa discussão. Né? Eu estou muito mais preocupado em saber como a esquerda radical, o trotskismo, pode se unificar mais e ter uma maior representatividade no corpo dos trabalhadores. E estou preocupado com outras questões, como, por exemplo, a própria noção aglutinadora, antigamente, de trabalhadores, que hoje se difrata perigosamente. Por exemplo, classe trabalhadora. Antigamente era muito simples. Você pega no começo do século XX, você fala em classe trabalhadora, você já pensa, logicamente, nas grandes fábricas, na aglutinação dos trabalhadores dentro de um mesmo sindicato. Existia uma estrutura que ainda continua existindo, porque as fábricas existem, obviamente, apesar delas estarem cada vez mais automatizadas e a mão de obra está sendo cada vez mais substituída pela máquina, né? Elas ainda existem, mas não existe mais essa mesma noção de proletariado fabril, né? Assim, como se a fábrica tivesse sendo o núcleo necessário do foco das esquerdas. Hoje, a classe trabalhadora, esse é o grande desafio da esquerda, ela está completamente difratada. Você tem em motoristas do iFood, motoboys, Uber, ambulantes, trabalhadores das fábricas, metroviários, professores, você tem diversas classes, enfermeiros, você tem diversas classes, que são difratadas na sociedade capitalista e que fazem com que aquelas grandes aglutinações de trabalhadores seja minoritária hoje. Elas não são mais o que acontece na vida dos trabalhadores. Como aglutinar essa massa, essa difração dessa massa de trabalhadores? Sem haver uma sintonia entre todos esses núcleos, não há qualquer chance da esquerda vingar. E esse é o grande desafio. Como inventar, como agir de uma maneira onde a esquerda possa criar uma catalisação desses movimentos sociais, dessas funções de trabalho, né? De forma a você ter um discurso que circule em todas essas camadas que são menos privilegiadas ou são exploradas em demasia pelo sistema do trabalho. Né? Essa é a grande discussão. E é isso que eu me preocupo. Né? Eu, sinceramente, eu não, assim, toda esses meandros
pelos quais passa o stalinismo brasileiro, etc., apesar de ser importante a gente estar atento a esse novo vulto do stalinismo, essa coisa toda, isso para mim é um problema menor. Eu acho que a gente não deve se ocupar tanto disso, sinceramente. A gente deve estar muito mais preocupado em como fazer chegar o nosso discurso e a nossa luta por uma conscientização de classe nessa difração crítica da massa trabalhadora que a sociedade capitalista hoje nos impõe. De uma maneira subcutânea, o capitalismo vai conseguindo ter as suas artimanhas de sobrevivência, né? Seja aqui no embargo, seja ali numa difração da massa trabalhadora, seja numa modernização que espelhe o trabalho para fora da fábrica, e por aí você tem um problema muito crítico, que é como aglutinar a força de trabalho e como fazer chegar as ideias revolucionárias numa grande massa unificada dos trabalhadores. Esse é o grande desafio, a meu ver. Flor, eu tenho muito acordo, né, com você na parte da questão da unificação, né, da esquerda, principalmente da esquerda trotskista, né, da esquerda que preza pela independência de classe, né. Eu incluiria aqui, se me permite falar, né, que isso é fundamental, né, inclusive para impedir um crescimento da extrema direita, porque esse setor tem que se colocar como uma alternativa, né, para a classe trabalhadora. Mas a grande pergunta que eu faço é como fazer isso aqui no Brasil, né? E por que a esquerda trotskista brasileira, né, não consegue, né, colocar, né, essa unificação na prática? Olha, como fazer isso? O nosso evento está direcionando, está dando uma resposta à tua pergunta. O que é o nosso evento? O que foi o evento de Cuba e o que está sendo o evento aqui em São Paulo? É justamente uma tentativa de trazer as diferenças para um mesmo palco, saber ouvir as diferenças, abaixar a guarda, ouvir o que o oponente de ideias dentro de uma mesma tendência geral, ou mesmo fora do trotskismo. Eu fui um dos que defendia a presença de pessoas que sequer eram trotskistas no evento. Fui minoritário, né? Mas por mim teria tendências claramente luxemburguistas, teria participação de pessoas, por exemplo, vai ter um debate sobre a questão de Cuba, né? Eu acho que seria fundamental ouvir uma voz como a do Frei Beto. Infelizmente, a proposta não foi à frente e o Frei Beto não foi convidado. Também pelo fato também do evento já estar com uma participação grande de trotskistas, que não tinha onde encaixar mais também, né? Mas é fundamental a gente ouvir as diferenças, baixar a guarda e saber que nós não somos os donos da verdade, né? Não existe verdade, para começar, né? Não existe verdade. Existe construção possível de verdade. Existe, inclusive, utopia, sonho, projeção de possível verdade, mas a verdade em si não existe. Ela pode ser buscada, ela pode ser defendida, mas ela não existe no momento em que vivemos. Ela é sempre uma projeção, né? O Merleau-Ponty, o grande filósofo francês da fenomenologia, né, discípulo francês do Husserl, o pai da fenomenologia moderna, dizia: la vérité est un autre nome de la sédimentation. A verdade é um outro nome da sedimentação, ou seja, ela não está nunca no mesmo lugar. Ela está sempre sendo sedimentada, né? E é isso, né? Eu acho que, assim, por exemplo, te dou um exemplo concreto. Agora vou pôr a agulha na ferida de nós mesmos trotskistas. No evento de Cuba, tinham várias tendências, inclusive tendências que se julgavam opostas dentro do trotskismo. Tinha um momento onde a fala era de uma tendência, 2 ou 3 representantes da outra tendência que estavam na sala saíam da sala. Empinavam assim e saíam da sala. Isso é ridículo. É ridículo. Isso não pode acontecer, né? Enquanto isso acontecer, né, não temos muito futuro. A gente tem que saber ouvir a diferença
e defender as nossas posições e tentar chegar numa unificação, né? Eu acho que talvez a raiz disso tudo tenha sido uma intransigência do próprio Trotsky ao final da vida, mas que em Trotsky sequer pode ser questionada, porque Trotsky era um líder absoluto, genial, criador do Exército Vermelho, líder da Revolução de 1905, líder da Revolução de 1917, com uma cabeça crítica incrível, um cara que faz literatura e revolução, aquele livro de 1924, que lá é um verdadeiro tratado sobre a literatura, né? É um cara assim de uma visão impressionante, um cara que tinha abertura para a vanguarda, sabia da relativa, friso, relativa, mas vou frisar também a próxima palavra, autonomia da arte, a ponto de se aliar ao surrealismo em 1930, a partir de 36, sobretudo 38, com o Breton, com o Rivera, né? Então, assim, era uma cabeça incrível, mas ali naquele momento, em 1938, 39, o Trotsky já estava completamente enfraquecido. As ideias de Trotsky eram extremamente fortes, perigosas para Stalin, tanto é que Stalin mandou matar, né? Mas o trotskismo em si estava confinado a grupos minoritários e muito esfacelados. E Trotsky estava dentro de uma redoma de concreto em Coyoacán, onde eu já estive 3 vezes, que é um museu incrível de conhecer, a casa onde Trotsky foi assassinado. Você vê a biblioteca de Trotsky, você vê o ambiente onde ele vivia, que é impressionante, é genial. Mas, assim, essas circunstâncias todas inevitavelmente levaram Trotsky a se apegar de uma maneira exacerbada até numa intransigência para se constituir a Quarta Internacional. E isso teve como consequência um certo estado de espírito, cuja consequência foi, por exemplo, a expulsão, que eu já mencionei, de Mário Pedrosa, do secretariado da Quarta, por ele ter escrito um texto incrível, talvez o principal texto de marxismo brasileiro nos primeiros 50 anos do século passado, que é esse texto de 1939, sobre a questão da defesa incondicional da Rússia, e um texto desse que é genial ter motivado a expulsão do Mário Pedrosa. Quer dizer, isso aí no momento onde logo em seguida passa um ano, Trotsky é assassinado, o que sobra de modelo? Sobra uma vaidade nos grupos trotskistas de quererem agir como Trotsky. E aí você tem uma cisão contínua em esfacelamento que beira o patético. Você tem milhões de tendências. É normal você ter tendência? Mas você tenha 3 tendências, 2, 4, mas não sei quantas mil tendências, cada uma dizendo que é o dono da verdade. Quer dizer, isso tem que ser superado, ou o trotskismo não tem a menor chance, né? Então, esse é um dos pontos que me faz ser independente e que me faz lutar para que eventos como esse aconteçam. Essa é a estratégia, né? De chamar todos os que queiram participar, obviamente, e torcer para que todos queiram, né? Mas tem tendências que não vão fazer parte do evento. E que a gente tente cada vez mais ir diminuindo as arestas e chegando num movimento que seja unificado o suficiente para poder alastrar essa unificação para a massa trabalhadora difratada, que esse é o grande desafio. Como fazer chegar esse discurso numa difração da classe trabalhadora, que é o que eu estava falando antes. Maravilha, Flo. Em cima disso que você colocou, né? Você não acha que é extremamente nocivo que a esquerda trotskista não se unifique, né, frente à conjuntura política do país? Por que eu falo isso? Porque a gente vive hoje, pelo menos eu vejo, né, uma lua de mel, uma hegemonia ainda muito forte, né, do petismo e da conciliação de classe, né? E com a demandada, né, do pessoal,
né, para o campo governista, né, tem poucas correntes de oposição de esquerda, né, hoje. E são correntes minoritárias, são correntes que se preocupam muito mais com construir o seu feudo, né, do que, né, ter uma política de unificação, né? E eu acho que, sinceramente, se continuar assim, vai ficar bem difícil, né, ter essa alternativa de esquerda que eu particularmente tanto reivindico e acredito que você também. Sem dúvida. Agora, eu acho assim, eu vou te colocar claramente como é que eu vejo. Eu acho que a gente tem que amadurecer e saber agir politicamente conforme o momento. Existem princípios inabaláveis, inclusive do ponto de vista ético, que nós não podemos abandonar e temos que lutar a vida toda por eles. Mas existem estratégias locais que às vezes correm em paralelo. Então, vou te dar um exemplo claro. Existem tendências de colegas, inclusive co-organizadores do evento, que insistiram em não dar o voto ao Lula, que é um reformista. Nós, da tendência secundarista, em 1977, 78, eu entrei no meio dos operários no ABC, quando eu era moleque, vendo o Lula discursar, e a gente ia lá para propagar a ideia de que Lula era um pelego. Né? Claro que ele era muito diferente do Paulinho da Força Sindical. Existem diferenças que precisam ser reconhecidas. Mas Lula era um pelego. Ele já era um pelego naquela época. Né? E ele é o patrono do conciliacionismo. Ele quer ser um Lech Walesa do Brasil. É isso. E ele tem uma importância muito maior que Lech Walesa, porque ele conseguiu uma reputação internacional. E ele é da linha reformista. Não à toa, na década de 90, e mais precisamente 97, todas as tendências radicais de esquerda de dentro do PT foram expulsas. Né? Sistematicamente expulsas. Isso o livro do Lincoln Seco, meu amigo, professor da USP, a História do PT, mostra muito bem. Né? E isso eu vivi na pele, porque eu vivi essa época. Então, é claro que o conciliacionismo de classe está evidente no Lula. E isso deve ser combatido. Agora, no momento onde você tem 4 anos de governo Bolsonaro, a truculência chegou ao poder do Brasil. E no momento onde você tem a tendência entre a ultradireita e o reformismo, isso não impede de você agir do ponto de vista da revolução. Fazendo evento em Cuba, vindo para cá tentar aglutinar os trotskistas, desenvolver as ideias de alguma maneira, fazendo o livro que eu acabei fazendo na coletânea desses textos todos de Cuba, que está sendo relançado agora no nosso evento. Tem todos os textos aqui, praticamente, de todas as tendências de Cuba que eu acabei encampando e fazendo eu mesmo aqui. Né? Eu encampei e fiz essa edição porque o Frank Hernandes de Cuba ia fazer e não ia conseguir fazer em Cuba. Eu peguei e falei, deixa que eu faço aqui, e fiz, né? Com o apoio do Urbano Nojosa, que acabou fazendo o lado editorial, mas eu que organizei todos os textos e tudo, dos meus colegas, de gente de tendências opostas. Então, tudo isso tem que continuar. Mas o meu voto foi para o Lula naquele momento. O meu voto ia de alguns outros trotskistas do grupo, e de outros não. Mantiveram, e eu respeito completamente, uma integridade, pode até dizer que a minha posição foi menos íntegra, porque eu votei num reformista, mas ali, para mim, era estratégico. Existia uma eleição burguesa, uma tendência ultradireita a se perpetuar no poder, que seria um retrocesso imenso para a classe trabalhadora e para todos nós. Eu também sou um proletário no rigor da palavra, né? Parece demagógico, porque eu sou da classe média, sou professor universitário. Mas eu vivo do meu salário a vida toda. A vida toda eu vivi do meu salário, vendendo minha força de trabalho. Então, assim, todos nós estamos prejudicados pela ultradireita. Né? E os trabalhadores, muito mais. Os trabalhadores pobres, explorados pra caramba, muito mais. Então, uma falta, na minha visão, uma falta de responsabilidade, naquele momento, a gente não apoiar uma candidatura como a do Lula para ter um respiro enquanto nós continuamos a nossa batalha e a nossa militância íntegra, completamente íntegra. Em paralelo, o nosso voto não é um voto de entrega, é um voto de desconfiança, mas é um voto estratégico contra a ultradireita. Fazer um paralelo, apesar das circunstâncias serem muito diferentes, vou fazer um paralelo.
É a mesma coisa que Trotsky quando defendia uma frente única contra a ascensão da ultradireita na Alemanha. O stalinismo foi contra isso, houve uma difração da classe trabalhadora e o nazismo acabou tomando o poder. Aqui o nazismo já estava no poder durante 4 anos. E o que se queria? Perpetuar isso? Não seria possível, seria um grande retrocesso. Então, esse tipo de situação é só para resumir a minha posição. Eu acho que a política ela tem que ser eticamente inviolável, mas pragmaticamente realista. Você tem que, em determinados momentos, saber como agir sem comprometer a tua militância, mas saber como agir minimamente para que circunstâncias mais favoráveis se instaurem na sociedade para que a tua militância tenha mais força e mais possibilidade de vingar. Se você pega e fala, não, contra o meu princípio, não vou fazer isso jamais, você está correndo o risco de minar a tua força cada vez mais com uma ascensão de uma ultradireita. Isso é uma cilada do capitalismo? É uma cilada, porque o capitalismo faz o eterno retorno cíclico entre reformismo e ultradireita. Mas nesses momentos onde você está na ultradireita, às vezes você dando um pequeno voto no reformismo, continuando a tua luta revolucionária, você age de uma maneira mais correta do que simplesmente abandonar o barco e continuar radicalmente na militância isolada frente a um ultradireita que toma o poder por anos a fio e mata qualquer possibilidade de trabalho com a classe trabalhadora. Então, acho que é muito importante entender o pragmatismo, não condenar posições como essa, onde um trotskista dá um voto estratégico num Lula naquele momento e no dia seguinte já passa a ser crítico, que foi o meu caso, e de outros trotskistas. Né? E, por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia também. Isso é claramente uma guerra imperialista. Existem grandes tendências trotskistas defendendo o armamento da Ucrânia. Você vai armar o quê? Vai armar os Estados Unidos? Vai armar a Ucrânia? É isso? Vai dar força para a OTAN? O Putin é um imperialista, mais que isso, ele é um neoczarista. Ele tem que ser derrocado pela população russa. Mas você não pode apoiar, devido a uma truculência imperialista do Putin, você apoiar que a OTAN se fortaleça enormemente. Foi o que o Putin acabou fazendo. Acabou dando um novo alento à OTAN, que estava mais ou menos moribunda, estrategicamente agindo ali, tentando ganhar os países. Nesse sentido, o Putin ganhou o argumento para fazer a invasão, mas o que se instaura ali é a morte dos trabalhadores, seja dos trabalhadores da Rússia, seja dos trabalhadores da Ucrânia. Aquilo lá é uma guerra claramente imperialista. Você não pode ser a favor daquela guerra. Não pode. Você tem que ser, nesse sentido, não é ser pacifista, é ser contra a guerra. Rosa Luxemburgo deve estar dando piruetas no túmulo, vendo a esquerda apoiar armamento da Ucrânia. Isso é uma guerra imperialista. Isso não diz respeito ao marxismo. Né? Então, esse tipo de diferença existe entre nós. E a gente precisa discutir. Né? Eu compartilho, não diria de toda a análise, mas de uma boa parte dela, né? Mas tem a seguinte preocupação, né? É, como a gente supera a conciliação de classes? Porque, né, com a conciliação de classes que nós estamos acompanhando, o resultado vai ser basicamente o mesmo que aconteceu na Argentina, né? A extrema-direita de lá fortalecida. É um horror. É um horror que a gente tem que combater. Por isso que eu falo que eu dei o meu caso particular, dei o voto ao Lula, e no segundo dia já estava crítico, porque eu já sabia que vinha tudo isso aí. Né? Agora, há de se convir que, com toda a conciliação de classe a ser combatida, não pode se comparar o governo Lula ao governo Bolsonaro. Não se pode comparar uma coisa ou outra. Não tem base de comparação. É a mesma coisa que comparar Hitler com Willy Brandt, que era um cara de direita, da social-democracia alemã.
Entende? Mas não dá para comparar o Hitler com o Willy Brandt, por exemplo. Entendeu? Existem diferenças. E esses caras estão com o poder na mão. E isso influencia em todas as instâncias, de verba para pesquisa, a fechamento de universidades pelo país, a condições de trabalho miseráveis para a classe trabalhadora em todos os sentidos, a pauperização dos sistemas de saúde, a tudo. Né? Então, o mínimo que se pretende é defender um alento democrático burguês para se poder, dentro dele, ter certa articulação. Porque o nazismo é sempre o pior resultado. O fascismo, né? O fascismo, que é o que representa Bolsonaro e os capangas de Bolsonaro, incluindo grande maioria da casta militar que estava no poder, né? O que eles representam? Eles representam o que há de mais de turbulento na sociedade. E isso é uma derrota, um retrocesso de anos para se recuperar. Então, é preciso criar uma barreira. Quem acredita no conciliacionismo de classe continua atuando no conciliacionismo, como, por exemplo, o Haddad, que está sendo o grande pivô, o grande azeite na engrenagem dos acordos do Lula. E quem é revolucionário está no momento crítico, logo na tomada de posse. E existem aqueles que não deram o voto, que sabiam desse conciliacionismo todo, e aqueles que acharam que, naquele momento, era importante dar o voto para barrar a ultradireita, para, no momento seguinte, partir para continuar, na realidade, com a crítica ao colaboracionismo, conciliacionismo de classe, que é a minha posição nesse caso. Mas como que, né, numa perspectiva estratégica, a gente supera isso? Não tem um caminho de superação a não ser o marxismo. Né? Não tem. Não tem outra. É revolução social, organização das classes trabalhadoras a ponto de tomar um poder. É isso. Não tem segredo. Isso aí está dito pelo Marx desde 1848. E por Engels, e por todos eles, mesmo pelos utopistas, pelos anarquistas até. Aliás, tem vozes anarquistas interessantíssimas. Né? Outro dia eu li os livros do Eugen Roth, né? Meu Deus, agora deu um branco no nome do Edgar Leuenroth, que é o grande anarquista brasileiro. Ele tem ideias incríveis. Eu cheguei aos 60 anos, agora estou com 61. Eu estou até fazendo a minha segunda ópera experimental, que se chama Opposicantos. São cantos que se opõem. Tudo que você fala, você pode virar um viés e enxergar dialeticamente de uma outra face. As diferenças irreconciliáveis são as diferenças políticas, no âmago da ética revolucionária, essas são irreconciliáveis. E as do esporte, futebol. Eu estou vendo você aí com uma camisa do São Paulo, não é? Você não está com a camisa do São Paulo? Então, São Paulo era um time burguesíssimo, era da alta burguesia paulista, do Laudo Natel e tudo, e você está aí e tal. Eu não vou te criticar por isso, é futebol, entendeu? Você não vai convencer o cara. Né? E tem hoje uma massa trabalhadora que torce para o São Paulo também. Então, eu sou palmeirense, que tem uma origem. Teve o famoso aquele jogo de 1941, se não me engano, que é o Jogo Vermelho, né? Que tem até o Aldo Rebelo, né? PCzão, que hoje já não é mais nada também, que é um cara politicamente mais que questionável. Ele tem um livro interessante sobre o Jogo Vermelho, que é quando o Palmeiras juntou com o Corinthians a classe trabalhadora no Pacaembu para um jogo beneficente para doar para os sindicatos de esquerda ligados ao Partido Comunista. Né? Isso teve. Então, sim, tem herança e, ao mesmo tempo, tem movimentos pró-Bolsonaro, teve coisa pró-Bolsonaro, aí teve a corrente antifascista palmeirense, aí tem os porcomunas do Marcos Gama, que é amigo meu, né, que liderou os porcomunas, tem um grupo porcomunas do Palmeiras. Então, tudo tem de tudo. E o futebol, você vai lá, você torce para São Paulo, torce para o Corinthians,
eu torço para o Palmeiras, não sei o quê, ninguém discute. Política, no fundo, tem uma... Talvez tenha um engano no marxismo de achar que as pessoas são convencíveis. Aí eu estou me contradizendo em tudo que eu falei aqui, que era chegar o discurso na classe trabalhadora e tal. Eu acho que tem que chegar essa conscientização. Mas se a pessoa não tem uma luz dentro dela de justiça social, se ela não tem essa convicção de olhar para o outro e pegar e dividir o que ela tem, de pegar e ser e ter uma convicção de que é mais inteligente dividir do que ter tudo para si, se não existe essa consciência na pessoa, ela não vai ser convencida nunca. Ela não vai ser convencida a ser marxista. Então, existem algumas coisas que fazem parte da índole humana. Então, é complexo. Agora, fora do marxismo, não tem outra possibilidade. Flo, quero fazer uma pergunta me defendendo aqui, né, sobre a acusação de que o São Paulo era um time burguês. A gente estava falando aqui de Mário Pedrosa, né? Sabe qual é o time que o Mário Pedrosa torcia? Não vai me falar que é São Paulino. É? Olha, puxa, isso caiu no meu conceito. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Quero aqui agradecer a participação do Flo Menezes, né? Gostei aí demais aí da entrevista, né? E passa a bola aí para ele fazer suas considerações finais, né? E, né, dizer como que, né, os dias e os horários aí do evento, né, que vai ter na PUC e na USP, na qual o Mesa de Debates vai estar presente. Um prazer ter conversado com você, te conhecer pessoalmente, né? Ainda que digitalmente, espero te conhecer presencialmente também. Eu não sou dono da verdade, jamais, porque a verdade não existe, volto a falar, mas eu sou um cara que busca na dialética a pensar as coisas e olhar as coisas dos vieses, às vezes, opostos, e entender que, às vezes, as coisas podem ser vistas por um ângulo e fazer sentido. E, às vezes, coisas que aparentemente se opõem tanto, não se opõem tanto assim. Então, esse é o primeiro recado que eu dou. O segundo é que, da mesma forma como eu acabei de falar dessas oposições, existe em mim um tanto de otimismo e um tanto de pessimismo, que já existia na frase de Marx que eu citei aqui, que era uma citação de Terêncio. Nada que é humano me é estranho. Você pode entender isso freudianamente como uma pessoa que ampara o ser humano e é solidário ao ser humano, porque você entende o ser humano em tudo que vem do homem, como você pode pegar e falar assim, nada que é humano me é estranho, o humano é capaz de qualquer coisa, deixa eu tomar cuidado com o ser humano. Você pode ter os dois vieses. Eu discuto isso num texto sobre Adorno, que eu discuto a questão da filosofia da música em Adorno e a estética, a questão da arte e tal, um texto, talvez um dos textos que eu mais elaborei sobre a questão da arte e a ideologia. E eu discuto esse viés contraditório, propositalmente contraditório, nessa frase de Terêncio, resgatada pelo Marx. Então é isso. Prazer ter falado com você. O evento acontece de 21 a 25, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem debates online das 10 às 12 e das 14 às 16. E tem as mesas presenciais com grandes militantes às noites da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sendo que na terça-feira será na USP. Na segunda, quarta, quinta e sexta, na PUC de São Paulo. Tivemos a grande força do NETIPO, que é um grupo de ciências sociais e filosofia e história e política, coordenado pelo maravilhoso professor Antônio Rago, que é uma figura maravilhosa, que nos acolhe sempre, um grande amigo meu, um militante, um cara cultíssimo e que abriu a cabeça o espaço da PUC institucional para receber o evento com um grupo de estudo político dele. Tá? E aí temos a participação de todos os militantes, o Márcio Lauria,
e todos eles, todos os demais aí que estão no Comitê Mário Pedrosa, que demos o nome a esse grande, genial introdutor do trotskismo no Brasil, e da Rosa Luxemburgo. Também aquele rompimento com o Trotsky, não rompimento, um distanciamento, porque Mário Pedrosa continuou trotskista. Esse distanciamento que o Mário Pedrosa teve fez com que ele olhasse e trouxesse à luz no Brasil, introduzisse no Brasil o que ele já tinha feito com Trotsky, a Rosa Luxemburgo, a genialíssima Rosa Luxemburgo. Então é isso. O Comitê Mário Pedrosa saúda todos vocês e aguarda a participação de todos. Muito obrigado, viu? E só uma última cutucada, e além de tudo, o São Paulino. Enfim. Não, eu sou palmeirense. Não, o Mário Pedrosa. Tá. Além de tudo, o Mário Pedrosa São Paulino. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Flo Menezes, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. Segue a gente também no Facebook, Instagram e no TikTok, né? E quem puder contribua, né, com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, e também no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. E também reforçar também, né, o convite para a semana que vem do evento que vai ter sobre Leon Trotsky. Né? Quem puder, compareça, que nós também, né, vamos estar presentes. Então, um forte abraço a todo mundo e fui!